a estrutura da Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo pensa numa base. Esta base, acho que nós já percebemos, né, que ela é, porque a mesma base da BNCC é uma base piagetiana. Se você entende o que é a base piagetiana, você entende os elementos deste concurso. Lá, quando nós estruturamos, inclusive que você mandou para mim a sua gravação de aula e tudo mais, e que eu falava dos elementos da sua aula para você parar, perguntar, questionar, ainda que a aula fosse, enfim, fictícia, são elementos da base piagetiana. E você olha nessa reta final, estudando continuamente aqui comigo, meia hora por dia, todos os dias, os temas começam a se repetir, e é normal que se repita. Porque nós já entendemos, você já entendeu bem a base, os temas, as temáticas, os assuntos, as linhas gerais se repetem. Ainda mais no governo do Estado de São Paulo, cuja bibliografia não é nova, né? A bibliografia do governo do Estado de São Paulo é uma bibliografia de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, como nós estamos vendo aqui toda semana, né? Nós vamos olhar este material de agora mesmo, ele é de 2013, portanto, de 10 anos atrás, não é novo, não é exatamente novo. Mas o que está dentro dele é novo. Enfim, hoje, reflexões pedagógicas sobre EJA, para começar. Eu vou começar e depois não vamos falando mais, né? As reflexões, então, elas querem focar no que significa trabalhar. E olha, logo no começo, um piagetiano citado, Rimeno Sacristã. Sacristã é um piagetiano. Então, olha, o saber sobre o fazer. Então, o aprender a fazer, um dos pilares da educação, aprende-se fazendo. Isso é uma base piagetiana. Você já escutou isso aqui comigo várias vezes, porque é a base que está fincada, o governo do Estado de São Paulo está fincada, o governo do Estado de São Paulo está fincada a BNCC. O saber sobre o fazer, teorias que se tornam práticas, teorias que se tornam práticas, habilidades que se tornam competências. Então, desde o início, o material já vai dizendo, todo material diz. Então, logo no começo do documento, né, nós vai dizendo, primeiro traz um pouquinho de dados, né, entre os brasileiros com 15 anos ou mais, 14, né, hoje um pouquinho menos, segundo o IBGE, hoje em torno de 13, mas, enfim, o documento fala aí de 14 milhões de brasileiros, se fosse um já seria uma vergonha, né, mas como são milhões, é uma vergonha. A maioria homens e mulheres, idosas, em geral negros, em geral de baixa renda. No nosso concurso tem a questão do racismo estrutural, que também ajuda a demonstrar isso. Na faixa de 25 anos ou mais, os 20% mais ricos têm 6,3 anos de estudo a mais, 6,3 que os 20% mais pobres. O Brasil, historicamente, são dados do último censo, os dados desse censo do atual, que acabaram de sair os dados, nós vemos que esses números todos perduram. Nós temos um país desigual, um país muito desigual. Então, para ensinar jovens e adultos desde o início, a principal coisa que esse documento diz é dizer assim, olha, ensinar adultos é preciso uma metodologia adequada para adultos. Nós já vimos aqui, este documento reitera mais uma vez, metodologia adequada ao ensino de jovens e adultos que tem especificidades. Um outro ponto embaixo aí, considerar a população de EJA com suas crenças e valores formados. São pessoas que têm conhecimento, trazem conhecimento. Como é que eu trabalho a partir desse conhecimento que elas trazem? Que é um conhecimento, Paulo Freire chama, né? Saber de experiência feito. A vida toda experimentou e fez coisas, esses saberes todos entram na escola
e precisam ser considerados. E um terceiro ponto aqui, respeitar a heterogeneidade, as diferenças de traços, de origens, de ritmos de aprendizagem entre os adultos, de estruturas de pensamento. Um professor em EJA, um professor na EJA, ele precisa ser um professor muito, muito, muito flexível. Muito flexível. Então, neste começo, né, esta apresentação vai dizendo: temos um problema social grave no Brasil. É por isso que existe EJA, né? Se nós não tivéssemos o problema estrutural que nós temos no Brasil, um problema grave social que nós temos no Brasil, que é de uma parcela grande não aprender, uma parcela grande da população não tem acesso à escola, ou não fica na escola, ou é expulsa dessa escola, enquanto crianças, né? E aí eles têm que voltar um dia, nem todos voltam, mas uma parcela volta. Então, as escolas não podem, o documento, as escolas não podem continuar acolhendo, recebendo a população de EJA para estender-lhe o mesmo ensino dado para as crianças. Ensinar criança é de um jeito, ensinar adultos é de outro. Todo documento de EJA no Brasil só fala, está escrito nas DCNs, nas Diretrizes Curriculares Nacionais Brasileiras. Porque, enfim, é central no que significa ensinar para adultos, no que significa ensinar para adultos. Ensinar para adultos não é o mesmo que ensinar para crianças. Então, a idade é um fator social. Nós vivemos, o que está dizendo aí? Está dizendo, nós vivemos no Brasil etarismos. Etarismos, na verdade, é um pouco assim, né? A idade que serve no Brasil é a idade da adultez. Criança é nada. Adolescente é nada. O adulto é alguém. Depois, este adulto vai chegar à velhice. Ele, de novo, no Brasil, vai ser nada. De novo, vai ser nada. E eu quero que você lembre lá no começo do nosso curso, por exemplo, do texto da Gerá Guarani, em que ela falava: olha, este é um olhar selvagem, né? Nós, né, que estamos nas cidades, né, temos um olhar selvagem, né? Achamos que é o indígena que é selvagem, mas o nosso olhar é de exclusão. O adulto exclui crianças, exclui adolescentes, exclui jovens. Esses porque não sabem. E exclui o idoso, porque aí o idoso já foi o tempo dele, é um pouco assim, né? Então, a idade, nós estamos olhando idade como um fator social e não como um fator biológico. É o que está escrito aí. E você vai lembrar comigo, racismo como fator social e não como fator biológico, ou seja, de divisão de raças. Veja, os temas todos são olhados pelo mesmo prisma, entende? Pelo mesmo prisma. Por isso a educação no Brasil ela tem uma qualidade social. E o professor, função social. Porque ele olha a todas as pessoas que ele trabalha, não interessa qual, neste caso aqui, jovens e adultos, e reconhece que na sociedade aquelas pessoas, o professor reconhece que na sociedade aquelas pessoas, elas têm um valor importante, um valor social. E aqui embaixo, em negrito, né, elas são, em primeiro lugar, trabalhadores e depois estudantes. Então, eu tenho que entender, olhar, compreender, absorver o que é para elas, no olhar delas, e a partir disso, questioná-las o mundo do trabalho. Não raramente eles retornam à escola, esses jovens ou adultos, influenciados por aspirações de trabalho, a necessidade de um diploma, a necessidade. Então, esses adultos precisam ser olhados socialmente. Olhá-los socialmente, eu tenho que investigar, né?
Quem são essas pessoas, né? O que elas trazem no seu pensamento, nos seus corpos biológicos, mas como seres sociais? Como é que esses jovens, cada vez mais jovens, acessam e ocupam espaço na EJA? É entender que um jovem de 15 anos é diferente de um jovem de 20 anos, que é diferente de uma pessoa de 30 anos, um adulto de 30 anos, ou que é diferente de um adulto de 40, que é diferente de um adulto de 50. Então, a idade como fator social, porque se ele aprende socialmente, ele traz cada vez mais aprendizagens, que podem ser positivas ou negativas, boas ou ruins, mas ele traz mais elementos para serem questionados. Então, olha, aqui um outro item. As teorias da aprendizagem necessitam ser consideradas como possibilidade de ajudar a resolver problemas teóricos e práticos. Quantas vezes aqui já falamos, né? As teorias se conectam às práticas, as práticas se conectam às teorias. Como é que nós olhamos as práticas a partir das teorias? E como é que as teorias se fundamentam a partir das práticas? Como é que as coisas são sempre interconectadas e o tempo todo. E por fim, aqui traz a coisa que vale para todos, né? Para todos, né? A educação é um direito. A educação às pessoas jovens e adultas presentes em EJA um dia foi negada. Um dia foi negada. Esta nova escola não pode ser aquela mesma escola que um dia lhe negou espaço a essas pessoas. Então, aqui, né, neste momento, o texto vai começar a falar assim: há um desafio na EJA, que é uma entrada de cada vez mais jovens em EJA, isso é um desafio. Há inúmeras escolas que forçam estudantes jovens a irem estudar em EJA. Nós já vimos aqui pela LDB que quando o menino, tudo bem, isso é legal, é a lei. Quando o menino faz 15 anos, ele pode fazer 15, ele pode fazer EJA de ensino fundamental, que é oferecida pelas prefeituras. Mas quando ele faz 18, ele pode fazer EJA de ensino médio. Neste caso, preferencialmente oferecida pelo governo do estado. Com 18 anos, ele pode fazer EJA, mas não cabe as escolas empurrarem esses meninos de 15, ensino fundamental, 18, ensino médio, para escolas de EJA, escolas que tenham EJA. Não cabe, esta é uma escolha, e por isso EJA é uma modalidade, EJA é uma modalidade onde é a própria pessoa que escolhe. E quando ela tem 15, ela ainda não escolhe, né? Porque ela ainda não tem idade de decisão no Brasil. Então, está escrito aí no finalzinho, né? Há um contexto legal, reduz para 15, ensino fundamental, 18, ensino médio, a idade mínima para frequentar EJA ou fazer, nós vimos aqui o ENSEJA, né, que é o exame, mas aqui não fala de ENSEJA, aqui fala da oferta de educação de jovens e adultos nas escolas do governo do estado de São Paulo. Então, e aqui está questionando, há uma migração da escola regular, meninos que fazem 15 anos, a escola começa a empurrar para a EJA, fazem 18 anos, as escolas regulares começam a empurrar para a EJA, e aí isso não é assim, isso não é assim, isso não é assim. Uma outra coisa que não fala, não deve ser, né? Essa é uma escolha própria, por isso EJA é modalidade. É uma escolha da própria pessoa, ou da própria família, quando ele tem 15 anos. Não da escola e nem dos professores. Então, nós temos que pensar quais as características do estudante de EJA. Então, EJA, olhando assim, com um olhar social, com um olhar com função social, com um olhar com qualidade social da educação, impõe novos modos de aprender e ensinar. Aqui tudo aqui está discutindo assim, né? Tudo está discutindo assim, novos modos de aprender e ensinar.
Alguém poderia abrir o microfone e falar, mas nós já sabemos disso. Com este governador, ou com este secretário, são graves problemas das escolhas que nós fizemos, vírgula, mas os documentos nos permitem trabalhar em outras dinâmicas nas nossas escolas. Mas o diretor agora tem que assistir aula no Estado. Deve ter, mas eu quero te dizer, com todas as letras, se você olha esses documentos, eles ainda são e são muito abertos e te permitem transitar com vários itens, com várias coisas interessantes em todos esses documentos, né? Ainda que alguns não sejam dos melhores, mas a maioria dos documentos que nós temos neste concurso, e outros também são assim, eles nos permitem trabalhar com uma educação avançada, progressista, e olha o que está escrito aí, né, na direção de uma prática reflexiva, interdisciplinar, contextualizada no mundo, entendendo as trajetórias heterogêneas de EJA, entendendo que a aprendizagem na EJA é um terreno complexo e amplo. Anderson, mas por que eu posso, por que tem material de EJA? Porque você pode, de repente, na hora de fazer a escolha, trabalhar em EJA. Em especial, algumas escolas do estado ainda oferecem EJA de quinto, do sexto, sétimo, oitavo e nono ano, um pouco assim. É que EJA, ela não é pensada anualmente, né? Era isso que eu queria dizer. EJA é pensada dentro de etapas, para que os estudantes naquela etapa alcance determinados objetivos. Isso não está escrito nesta parte do documento, mas isso vai aparecer na matriz de saberes da própria BNCC e também do currículo paulista em matrizes quando fala de EJA. Ou seja, as etapas correspondem a determinado acesso a competências. Se ele desenvolve aquelas competências, então, uma etapa no Brasil, uma etapa de EJA dura geralmente 6 meses. Mas no próximo, ele termina 6 meses, ele vai para a próxima etapa? Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Porque ele pode, então, de repente, ele está aprendendo coisas, todas as coisas que ele tem que aprender lá em EJA. Ele desenvolve, e de repente, do nada, alguma coisa acontece, porque é assim, com adultos ainda mais. De repente, alguma coisa acontece, ele começa a avançar muito rapidamente. Eu falaria assim, e é isso. Em 2 meses, ele já pode ir para a próxima etapa. Deu para entender? Outro, em 6 meses, ele automaticamente vai para a próxima? Não necessariamente. Por quê? Porque ele precisa ter adquirido as competências mínimas daquela etapa. Adquiriu? Vai para a próxima etapa. Esperamos que ele adquira em 6 meses no máximo. Mas nem sempre é assim. Os ritmos de aprendizagem são diferentes. Então, veja, até dizendo um pouco aí, né? A heterogeneidade das suas idades. Tem várias pessoas com várias idades na sala. Algumas caminham mais rápidos, outras mais lentamente e normal. As suas responsabilidades sociais, civis, a sua participação no mundo do trabalho. Então, há várias diferenças entre os estudantes de EJA. Portanto, trazem muitos desafios. Os desafios são alguns, estão colocados no documento, as dificuldades de conciliação entre recomeçar a escolarização e dar continuidade aos estudos. Um desafio que parte da necessidade de discutir efetivamente estratégias articuladoras para o trabalho pedagógico em diferentes disciplinas do estudante, entender as conexões entre aquilo que está sendo ensinado e o mundo em que ele vive, portanto, de ter contexto. Os desafios de adaptação de materiais destinados às classes de ensino regular, porque muitas vezes em EJA o material que vem é o mesmo. Então, como é que você trabalha
numa abordagem que pensa o adulto. Isso não vai aparecer aqui, mas vai aparecer mais adiante no material. E a urgência de formação dos professores, atualização continuada dos professores e dos professores entenderem qual é o perfil do estudante no contexto de EJA. Então, há uma necessidade de reorganização, de refação, de reestruturação, de pensar novos tempos e características do estudante de EJA, outros tempos e outras características que são marcantes do estudante de EJA. E aí aqui vai dizendo, né? Coisa que já apareceu aqui, mas vai dizendo, né? O contexto de vida das pessoas jovens deve estar vinculado às expectativas de aprendizagem. O que eu vou ensinar precisa se conectar à vida dessas pessoas. É preciso ser valorizado o que elas sabem, quais são os seus saberes. Então, se eu estou com crianças, com adolescentes, seus saberes nos importam, lembram? Nós fizemos, inclusive, nossa aula, a gente pergunta, a gente coloca o objetivo logo no começo, nós perguntamos o que eles sabem sobre aquilo, em EJA muito mais, porque eles já vivenciaram muito mais da vida do que jovens. Eles têm saberes próprios, saberes prévios. Então, eu nunca parto do zero, eu faço uma aferição, escrito aqui no meio, aqui, olha, eu faço uma aferição do que eles sabem num diagnóstico prévio. Eu faço uma aferição do que eles sabem num diagnóstico prévio. Eu valorizo o que eles sabem e eu tenho desafio de conectar com os conteúdos de língua portuguesa, matemática, história, geografia. Este é um desafio do professor. Desafio do professor. Conectar as coisas que eles sabem, da forma que sabem, com aquilo que eu quero ensinar. Com aquilo que eu quero ensinar. Então, ali no final, falava assim, olha, há estilos cognitivos, né? Algumas coisas, por exemplo, para jovens de 18 anos é mais rápido, porque esses jovens são mais rápidos. Outras, talvez para pessoas de 30, 40, 50 anos, vai numa outra dinâmica. Não é que os que sejam incapazes, é que as dinâmicas são diferentes. Entende? Dinâmicas diferentes. A dinâmica no sentido de aprendizagem, né? No sentido de aprendizagem, né? Então, nós identificamos a natureza da aprendizagem, nós sabemos como eles, então, agora pensam. Eu tenho um diagnóstico e eu quero levá-los, a partir dos saberes que eles têm, a outros lugares de saber, mas sempre conectada ao contexto de vida dessas pessoas. Para que elas, o material diz assim, para que elas entendam que o que elas sabem podem se conectar a uma cidadania plena. O que elas sabem tem aportes de matemática, de língua portuguesa, de história, de geografia. Nós é que temos que ter um olhar interdisciplinar, professores, olhar interdisciplinar para trabalhar com EJA, superando uma visão fragmentada. Postura metodológica interdisciplinar. E ainda diz mais, né? Com estratégias didáticas de interação, dinâmica de grupo, de encontro, quem sabe mais com quem sabe menos. E aí, olha, é dinâmica metodológica. Dinâmica metodológica. Os grupos não se organizam sozinhos, nós já falamos disso aqui, até preparamos isso em várias aulas, isso apareceu que é positivo. A aula, você organiza intencionalmente o encontro dentro do grupo daquele que tem maior experiência naquele assunto com quem tem menos experiência, inclusive para um ensinar ao outro. Que não é ensinar no sentido de aula, mas é conversar e, de repente, facilitar. Então, olha,
Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. O material vai lá no Paulo Freire e traz um elemento do livro Pedagogia da Autonomia, né? Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Por que não discutir com os estudantes, com os alunos, a realidade concreta? É Paulo Freire. Que Paulo Freire chamava essa realidade concreta em que eles vivem. Primeiro, né, Paulo Freire dizia que era necessário fazer isso num círculo de cultura. Isso não está no material, sou eu dizendo, só para facilitar o seu entendimento. Fazer esse processo num círculo de cultura. Então, porque todo mundo tem alguma cultura, algum conhecimento. Esses saberes, eles serão temas geradores. Os saberes trazidos pelos estudantes são temas geradores. Eles geram o quê? Geram a minha aula. Geram a minha aula. Aqui está assim, né? Paulo Freire indica que para compreender como ocorre a aprendizagem dos jovens e adultos, é relevante considerar, em primeiro lugar, suas características, o que eles sabem. O que eles sabem. Quais são suas características? Como eles sabem? O que sabem? É uma coisa mais amadurecida ou é um achismo? É uma coisa que eles só acham e cabe ao professor, trabalhando a partir dos temas geradores, problematizar esses temas, problematizar esses assuntos, temas geradores trazidos pelos estudantes. De EJA. Temas geradores trazidos pelos estudantes de EJA. Por isso, ele vai falar assim, Paulo Freire, né, mas esses autores vão dizer assim, estamos trabalhando com uma sala que você tem, sim, adultos, mas adultos mais amadurecidos nas suas ideias, adultos menos amadurecidos e adultos que muitas vezes não tem, só acham coisas, não tem nada amadurecido, e isso tudo é normal. Como é que você questiona, problematiza com respeito? Né? Aqui, né, o material traz o Pérez Gomes para falar há uma cultura experiencial. O estudante não está do zero, ele parte de uma cultura em que ele experimenta o mundo. Se ele experimenta o mundo, ele sabe alguma coisa desse mundo. Este mundo tem que ser trazido para a escola. Então, a escola é o lugar de entender estas dinâmicas, de entender esses saberes. Então, na aprendizagem de pessoas jovens, adultas, há várias peculiaridades, conhecimentos, habilidades, valores, angústias, dificuldades que eles trazem. Pessoas que, quando estudavam, tiveram que abandonar a escola por algum motivo. Muitas vezes o motivo é um motivo social. Motivo social no sentido de, assim, tive que largar a escola para estudar. Tive que largar a escola para estudar. Então, como é que hoje a escola pega estas ideias que essas pessoas vivenciaram, experimentaram, experienciaram e trabalham? Então, a escola precisa trabalhar a realidade sócio-histórico-cultural. Talvez agora, por condições de sobrevivência, eles se incorporam, voltam à escola. E logo no primeiro momento, eles estão achando que a escola é aquela mesma do passado, que esperamos que seja diferente. Mas eles voltam à escola porque querem melhorar o seu trabalho, melhorar a sua condição de trabalho, melhorar o seu salário, progredir no seu trabalho. Eles não voltam porque alguém os obrigou. Primeiro, eles voltam com vontade. Como é que a escola acolhe esta vontade, este desejo? Então, olha, eles necessitam retornar à escola para atender às exigências de competitividade no mercado de trabalho. Voltar à escola é parte do seu projeto pessoal de vida. Sempre há um grande problema social que envolve
este adulto e o retorno deste adulto à escola. Então, o material vai começar a conceituar, né? Então, quem são esses adultos? Como se define adulto? O que é adulto? Então, aqui traz autores para falar, olha, adulto é todo aquele que se sente como adulto e é percebido como adulto e aceito por outras pessoas ou na sociedade como adulto. Portanto, de novo, não é a idade que determina a adultez. Dentro da escola, a idade é um fator social. Idade é um fator social. Que, olha, eu tento dizer rapidamente assim, rapidamente. Meu filho, eu tenho um filho de 15 anos, ele é muito grande, mas muito maior que eu. Com certeza, ele, para entrar num lugar para, digamos assim, para menores, ele tem 15 anos, para menores de 18, ele entra sem ninguém nem pedir um documento. Então, eu falaria assim, não é o caso dele, porque ele não está voltando para uma escola de jovens e adultos, para uma EJA, ele está no ensino médio, regular. Ele não está voltando, mas eu falaria assim, se ele de repente tivesse repetido, estivesse entrando numa escola de EJA, ele já seria observado como adulto, mesmo tendo 15 anos, porque olhando-o socialmente, nós às vezes achamos que ele é adulto. Para entendermos que ele não é adulto, que tem 15 anos, né? Então é um adolescente, ele tem que se posicionar, ele tem que falar, se expressar, aí nós vemos que ele não é adulto. Mas então o adulto tem uma idade social, não é uma idade biológica. O adulto faz escolhas. O adulto sabe perceber e faz essas escolhas a partir das suas percepções. O adulto analisa causa e consequência. O adulto toma decisões de forma lúdica. Então, lúcida. Então, o adulto, para ser adulto, ele tem que conjugar tudo isso, né? E aí, já na conceituação de Rice, além da responsabilidade, escolhas da vida, os adultos possuem independência financeira. No caso, meu filho, nesse sentido, ele também não tem independência financeira, ele também, nesse sentido, perderia a condição de adulto. Olhando é adulto, aí começa a falar, já não é tão adulto, não tem condição, ou a busca ainda, independência financeira, autonomia, direciona a sua vida, ainda não é adulto. Adulto não é cronológico, o adulto não é biológico, o adulto é alguém socialmente que tem várias características, se sente como tal, é percebido como tal, faz escolhas, percebe, analisa causa e consequência de maneira lúcida, além de tudo isso, possui independência financeira, possui maturidade física, maturidade emocional. Então, surgem problemas, ele é resiliente em sustentar ideias sobre um problema, pelo menos por um determinado tempo, conseguem manter relações sociais compromissadas com o altruísmo, ou seja, de conseguir entender o outro, conseguir compreender como o outro pensa para eu me posicionar. E então, alguns autores vão falar, então, eles têm um pouco uma consciência mais completa de si mesmos, né? Quantos adultos será que tem tudo isso, né? Quantos adultos será que tem tudo isso? Dos nossos, então, talvez eles não tenham tudo isso, eles interromperam sua escolaridade em algum momento, estão retornando, estão frágeis, muitos deles frágeis, porque o mercado de trabalho, para trabalhar, exige isso e aquilo, ele não tem, autoestima muitas vezes baixa. Como é que nós vamos trabalhar para, a partir do que eles sabem, fazê-los entender que eles podem aprender, eles podem ensinar, eles podem criar mecanismos
de pertença, de pertencer àquele grupo, àquela escola, de aprender com aquele grupo, com aquela escola, desenvolvendo habilidades, competências, leitura, escrita, lendo cada vez mais. O material diz, né? Quais são as características, então, dos alunos adultos? O aluno adulto é aquele que tem responsabilidade. Nem sempre, mas geralmente. Responsabilidade. Aqui o próprio material fala que há uma dificuldade quando você tem uma entrada muito grande de muitos jovens com 15, 16, 17, 18 anos na escola de EJA, porque essa responsabilidade ainda não está totalmente assentada, né? É um jovem ainda sem todas as responsabilidades, às vezes totalmente assentadas, né? Mas ele assume responsabilidades, começa a fazer escolhas e ações sobre a sua vida, alguma independência financeira ou tentativa disso, autonomia quando toma decisões, alguma maturidade emocional e maturidade física, compromisso potencial, altruísmo, compreensão e consciência de si. Nós estaremos numa prova neste domingo, faltam 2 dias, né? 2, 3 dias, 2 dias. Pouco mais de 2 dias para nós fazermos a nossa prova. Então, olha, de novo, né, olhando aquele item que eu acho que ele é central, que é aquele vídeo que nós estudamos aqui, as questões de prova, você está olhando essas palavras, você não vai decorar essas palavras, mas as respostas, elas tendem a ir num campo progressista. O aluno adulto com aquele potencial. Olha quantas potencialidades ele traz. Olha quantas potencialidades. E nós já vimos aqui, vamos olhar mais uma vez, ensinar para adultos. 1.2, ensinar para adultos exige uma pedagogia, um magistério, um professor que olhe esses adultos como potentes, portanto, com o olhar da andragogia. Ensinar adultos não é o mesmo que ensinar crianças. Portanto, olha, o material diz, olha, escape de abordagens tradicionais. Por quê? Isto é reiterado, às vezes aparece um pouco assim. A pedagogia de abordagem tradicional, a escola tradicional foi essa que no passado expulsou essas pessoas da escola. E agora temos que ensinar de outras formas, com outras metodologias. Nosso concurso inteiro vai falar de metodologias ativas. Então, os estudantes de EJA, eles não querem, né, os estudantes de EJA, não querem aquela escola do passado, não quer aquela escola que o expulsou, não quer aquela escola que um dia o colocou para fora, não quer aquela escola que, olhando, é um ensino de crianças, uma escola repetitiva, não é, é uma escola que olha e quer conversar dialógica, Paulo Freire, é uma escola do diálogo, dialógica, é uma escola do encontro, é uma escola em que o que eles falam pode até não ser certo, mas eu, com cuidado, falo que aquilo não é exatamente certo, porque há outros olhares sobre aquilo. Há outros olhares sobre aquilo. Então, os adultos, dentro do campo da andragogia, precisam saber por que eles precisam aprender o que está sendo ensinado. E só é possível ensinar adultos o que eles precisam aprender sobre o que está sendo ensinado, falando de um ensino que se conecta à vida, que é o próximo item, né? Os adultos precisam aprender experimentando, experimentalmente. Então, olha, é coisa para fazer, se possível fazer junto. Olha, ao invés de memorizar, está escrito, não sou eu dizendo. Adultos,
abordam o aprendizado como resultado de problemas orientados pelo desenvolvimento dos seus papéis sociais. Então, tudo aquilo que eles sabem influencia de alguma forma nos seus olhares. Os adultos de EJA aprendem melhor sob a perspectiva de aplicação da aprendizagem. Então, uma aprendizagem aplicada ao mundo, ao cotidiano, à realidade lá fora, e apreciam quando eles conseguem resolver sozinhos possibilidades de descobrir por si mesmos autonomia. E eles precisam perceber que eles estão aprendendo, que eles estão se transformando, que eles estão diferentes, que eles estão compreendendo ganchos. Lembra lá do Lemov? Ganchos, as coisas têm ganchos. Eu não ensino lá do nada, eu ensino criando ganchos com o cotidiano, neste caso. Andragogia significa que a educação de adultos precisa focalizar o processo, mais o processo e menos o conteúdo. Não sou eu dizendo, está no material do governo do estado de São Paulo. Olha, lá em cima, o objetivo das aprendizagens, dos conteúdos, já falou que é menos conteúdo, mas o objetivo dos conteúdos é compreender a realidade para intervir na realidade, transformar a realidade, focar mais o processo e menos o conteúdo. E se tiver material didático, o material didático não tem fim em si mesmo. O material didático é utilizado para planejar, o material didático é usado como fonte de consulta, tanto para os professores quanto para os estudantes. Os alunos de EJA apreciam estar envolvidos no planejamento, planeje com eles. Os alunos de EJA apreciam estar envolvidos na avaliação, avalie em processo com eles. Avalie suas aprendizagens no processo, em processo. A avaliação, já falamos aqui de avaliação formativa, que é o ponto central, né? Avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação cumulativa daquilo que foi acumulado em um determinado tempo. Vários tipos de avaliação para avaliar esses momentos. Avaliação diagnóstica, formativa, e que consiga observar o que foi acumulado, cumulativa, acumulado em um determinado período, em um determinado tempo, né? Não sei se uma semana, não sei se em um mês. Nós já vimos aqui que há uma expectativa de que aquele ponto foi ensinado. Como é que a gente avalia se nós aprendemos? Como é que nós avaliamos? Não é fazer prova, mas é como é que nós avaliamos se nós entendemos. Nós vimos aqui. Adultos e jovens são mais interessados em aprender matérias que têm relevância imediata para o seu trabalho ou sua vida pessoal. Estratégias como grupo focal, estudo de caso, trabalhar com grupos grandes, grupos pequenos, estudar um caso, outro caso, estudar focado, encenações, simulações, autoavaliação, onde os estudantes possam iniciar por seus conhecimentos prévios. Iniciar pelos seus conhecimentos prévios. Não sou eu, é o material. Olha, os professores EJA assumem mais um papel de orientador, mas primeiro ele tem que conquistar tudo isso, né? Conquistar tudo isso, não, que foi dito até aqui, não é fácil. O professor assume um papel mais de orientador. O professor é aquele que traz fonte de informações do que transmissor. O professor é um orientador, um mediador, ele não é um transmissor.
Olha, não sei nem quantas vezes nós já falamos isso daqui. O professor trabalha metodologias globalizadas. Anderson, o que é metodologia globalizada? É metodologia do campo piagetiano, que é assim, eu sempre parto do todo. Então, eu posso começar com problemas, questões, olha, está escrito aí, questões da realidade, que lhes permitam enfrentar o contexto real em que eles estão inscritos. Eu parto de um texto, eu não parto das palavras, eu não parto de fragmentos, eu parto de um todo e vou destrinchando este todo, abrindo este todo a novos olhares, novas reflexões. Os pressupostos andragógicos podem gerar reflexões férteis, no sentido de que o que está em questão é a possibilidade de protagonismo desses estudantes entenderem, né, que eles são produtores da mudança, de alguma mudança, são eles. Então, que estudantes são esses? Enfoques globalizadores, olhar do todo, juntar isso a um autoconceito. Olha que parte, olha lá embaixo do diálogo, que eles desejam conhecer as razões do porquê precisam aprender, por que isso vai beneficiá-los, por que isso é importante entender. Você diz aprender isso é importante, por isso é o objetivo, mais uma vez. É trabalhar motivando-os, é motivá-los para que eles busquem novas formas de aprender, que queiram aprender, que se valorizem, né, neste autoconceito, que tenham um autoconceito positivo de si mesmos. Domingo, você está pronto para a prova. Vista esta couraça que te trouxe até o domingo. Vamos pensar que no domingo, vamos pensar, não é isso, mas vamos pensar assim, né? É como se no domingo estivesse a prova, fosse algo muito frio, mas você veio cada semana comigo e consigo mesmo na sua meia hora de estudo diário. Cada dia foi vestindo uma roupa, uma pele nova, foi vestindo uma couraça nova para enfrentar esta prova no domingo, esta prova fria, domingo, você está pronto. Está pronto. Então, tenha seu autoconceito pronto no domingo. O que você podia fazer, você fez. O que você podia fazer, você está carregando lá no domingo. Portanto, tranquilidade. Tranquilidade. É olhar a prova no domingo e resolvendo-a com tranquilidade. Faça algumas questões, umas 10, escreva um pouco do texto, da parte que você tem que fazer escrito, escreva um pouco no rascunho. Faça mais 10, escreva mais um pouco, talvez da outra questão, escreva mais um pouco da outra questão discursiva. Faça outras 10, e aí, olha, reveja, reestruture e controle o tempo. Não podendo relógio, você pergunta lá para a pessoa que está de fiscal na sala, porque ele tem que marcar o tempo na lousa, quanto tempo falta para o fim da prova. Você é que é o dono da prova no domingo. Eja. E olha, outra coisa, estude todo dia meia hora por dia, e segunda-feira, estude meia hora, e terça-feira, você não me verá mais, estude mais meia hora. O nosso grupo continuará ativo para nós irmos trocando informações, mas nós, e será legal, né? Inclusive para trocarmos informações sobre a prova, sobre recursos, sobre etapas na prova lá na frente. Fique no grupo, participe do grupo, porque o grupo ele é criado para isso também, né? Não é para sair do grupo, né? Sair do grupo é porque você largou, então você abandonou, mas enquanto você estiver concorrendo, e você estará concorrendo até o fim. Domingo é o dia de você ir bem.
como nunca antes. Porque nunca você esteve tão preparado. É só você respirar e estar tranquilo, domingo. Por que eu falei de segunda-feira? Porque é o que está aqui à nossa frente agora. Nós somos adultos aprendendo. Então, olha, o diálogo não é somente aquele que é realizado entre professor e estudante, mas entre estudantes, entre seus pares estudantes. Mas o que eles conversam não é conversa para ser jogada fora, é conversar sobre o conhecimento. Portanto, as suas problematizações na sala de EJA levam a eles se questionarem se estão certos. E olha que eu deixei grifado aí, o adulto se nega a aprender o que lhe é imposto. E eu entendo que você que está aqui estudando comigo, que veio andando comigo neste curso, até essa parte final, toda ela, você não veio aqui me encontrar toda quinta e todo sábado de maneira imposta. E amanhã nós teremos aula. Anderson, por que teremos aula amanhã? Nós teremos aula amanhã não só para nos despedirmos dessa etapa, mas também para nós olharmos em linhas gerais alguns materiais que ainda não deu para olhar em linhas gerais, mas que você vai ver, nós já vimos aqui. Para você se sentir ainda mais seguro. Depois que nós estudarmos aqui, o seu sábado deve ser de parada, de descanso. Alguns vão trabalhar amanhã, né? Como eu também irei à tarde. Mas domingo, para no domingo você estar descansado. Estar descansado também é uma condição. Estar descansado também é uma condição. Paulo Freire trouxe infindáveis contribuições para dizer sobre os saberes necessários à docência. Para ele é um trabalho dialógico, a EJA é um trabalho do diálogo, de problematização desse diálogo, de questionamento, de pergunta, de perguntação dos estudantes se tornarem muito perguntadores, dos estudantes se tornarem muito perguntadores, porque o professor, olha, para Paulo Freire, ensinar exige saber educar. Lá no livro, Pedagogia da Autonomia, ensinar exige saber escutar. Exige disponibilidade para a conversa, exige querer bem aos educandos, mas não é só de coraçãozinho, não é isso. Querer bem é querer que eles aprendam, se desenvolvam, avancem, criem a partir de si mesmos com autonomia. Por isso o livro chama-se Pedagogia da Autonomia. Então, nada adianta um discurso hoje, e isso tem toneladas por aí, pessoas que falam bonito, mas a prática pedagógica é uma desgraça, né? Pessoas que falam bonito, mas a prática pedagógica é uma desgraça, né? Então, Paulo Freire afirma isso, o material do governo do Estado de São Paulo está reafirmando Paulo Freire. A aprendizagem é sempre um processo de interação. Todos os materiais que nós vimos aqui só tratavam disso. Só tratavam disso. A educação é absolutamente interativa entre o sujeito e o meio. Anderson, o que é o meio? Neste caso, o meio é a escola. A escola deve ser este é o espaço mais rico, meio mais rico de experiências, de fazeres, de possibilidades, de trazer novos repertórios para permitir, o item 1.2.2, uma experiência do estudante cada vez mais elevada. Então, a experiência, experimentar, aprendemos fazendo, aprendemos na interação com o outro, o acúmulo de ricas experiências de vida é o que nos faz aprender. A heterogeneidade, as diferenças já citadas e reunidas numa mesma sala de aula, dificulta a condução tradicional. Olha o que está dizendo, hein? Veja direitinho. A heterogeneidade, as diferenças já citadas e reunidas numa mesma sala dificultam a
condução tradicional, ou seja, o professor tem que ter uma abordagem pedagógica, aqui chamada de globalizada, globalizante. Eu trabalho do todo para depois ir destrinchando este todo, ou poderia ser, aqui não aparece porque é um termo mais recente, mais metodologia ativa. Falar de metodologias ativas é falar de uma condução não tradicional da abordagem pedagógica. Esses estudantes, adultos, jovens, têm uma vida inteira de experiências que podem trazer para a escola. O professor tem um manancial de coisas, de casos, de atividades reflexivas, de entrevistas, de histórias de vidas, de possíveis projetos, de trabalhar em grupos com o mesmo foco, grupos focais. Pode ter uma pergunta, né, do jeito que é a VUNESP, pergunta besta assim, olha, fala errada, de novo, né, fala errada, para ensinar em EJA, tem estudo de caso, atividade reflexiva, entrevista, história de vida, grupo focal, aparecem essas aí, aparece só uma lá que está errada. Qual que é errada? Então, todas aquelas que aglutinam, interagem, estudo de caso, atividade reflexiva, entrevista, história de vida, projeto de grupo focal, estão aqui no material. Dá para você ir eliminando por indução, como nós já vimos aqui, quando estudamos juntos no material aqui. E aqui vai falar disso, né? É uma aprendizagem reflexiva, é uma aprendizagem que reflete sobre o que você já fez, é uma aprendizagem que reflete sobre as experiências que você fez. A aprendizagem ocorre de acordo com os conhecimentos anteriores que se tem, conhecimentos de vida que se tem, e se efetiva de maneira não linear. A aprendizagem é uma subida e uma descida, é não linear. Cada estudante tem um caminho, um roteiro para fazer, diferente do outro, que talvez tenha menos curvas, mas também é com uma série de curvas. Não é linear. Não, a aprendizagem nunca é linear. Nunca é linear. Recursos televisivos apresentam informações utilizando diversas linguagens. Eu posso brincar com elas, com adultos, sim. Fazendo demonstrações, encenações, situações de vida. Eu posso navegar na web, eu posso brincar. Se eles gostarem de linguagem, eu posso sim brincar com as linguagens de TikTok, de dança, disso ou daquilo. E aí o documento sugere, a partir de Edgar Dale, um cone de experiência, né? O cone da experiência. É um aprender fazendo, é uma aprendizagem experiencial. E aí veja, olha a pirâmide, como é que ela vai. Você tem que olhar a pirâmide de cima para baixo. É lógico que ela é cíclica, mas você tem que olhar um pouco de cima para baixo. Tudo que é passivo é mais difícil de aprender. E tudo que é ativo, a aprendizagem é mais larga, é maior. Olha, não é que é só estar certo isso, tudo isso vai acontecer. É dinâmica. O cone da experiência ele é dinâmico, porque eu tenho que passar por tudo isso. Tem um vai e volta. Veja as setas, ativo e passivo, veja, elas vão e voltam, vão e voltam. Eu posso expor as ideias verbalmente, mas depois, em outro momento, eu tenho que ler. Aqui só está dizendo assim, quando a gente expõe as ideias, eu aprendo mais, melhor, 70%. Quando eu só leio, 10%. Mas se eu leio e exponho essas ideias verbalmente, eu tenho uma junção, 80%, entende? 80%, entende? Que pode passar dos 100%. Mas eu tenho que transitar muito mais ativo, menos passivo, mas passivo também existe. Ler, ouvir, ver imagens e vídeos, assistir a demonstrações é passivo. Eu fico parado, vendo, lendo, ouvindo, assistindo. Eu aprendo também. Mas é menos de uma etapa da aula. A aula ela é mais ativa, eu exponho ideias, eu falo, eu me posiciono, eu realizo atividades colaborativas, eu simulo, eu modelo
uma experiência a partir da realidade que estamos vivendo, e aí eu estou simulando uma experiência a partir da minha realidade. Pode ser que eu tenha que ver o vídeo, eu volto lá numa atitude passiva, mas é indo e vindo, aprender fazendo. Aprender fazendo. Os estudantes precisam aprender a desenvolver competências e habilidades para tudo isso. Aprender fazendo, ciclicamente, a momentos ativos e momentos de aprendizagem passiva. Então, eu vou de cima para baixo, eu vou conquistando este processo, mas eu posso inverter o processo indo de baixo para cima também. Por isso, o triângulo ele é dinâmico. É a segunda aula, né, que nós olhamos aqui, que tem triângulos demonstrando esses processos da aprendizagem. Olha lá no finalzinho, né? Projetar atividades de instrução, mas construídas coletivamente, dialogadas, com base em experiências reais da vida. A EJA é para os professores levantarem muitos questionamentos para enfrentar os momentos de aprendizagem, para fazer os momentos de aprendizagem. Quais experiências dos estudantes favorecem mais a aprendizagem? Em que essas experiências se aproximam das situações reais da vida delas, dessas pessoas? Quais tipos de habilidades podem ser mais eficazes nesta atividade? Quais recursos ou atividades eu posso fazer para enriquecer ou ampliar informações que estavam no livro? Não é para usar só o livro. Eu preciso ver este livro na prática, que se eu estou só no livro, eu estou no passivo. Como é que eu transformo o passivo também em ativo? Como o material didático traz contribuições que favoreçam a aprendizagem e a construção do conhecimento pelos próprios estudantes. E quais os níveis trazidos neste cone da experiência ajudam a ampliar a teia de relações? Muitos professores saem da educação, do ensino fundamental, da educação de crianças e jovens, para ir para a EJA, e só que ao invés de pensar em que há tudo isso, não, é assim, vão assim, né? Ah, lá é mais fácil. Não, não é mais fácil. É andragogia, é uma outra forma de olhar, é olhar todas essas dinâmicas que estamos dizendo aqui. E que nós já vimos, tudo bem, eu avalio até assim. Você que está me assistindo essa aula, estamos no final de curso, 2 meses aqui nos reunindo, 2 vezes por semana, mais de 50 horas que nós estamos sentados juntos aqui, você fala assim, eu já vi isso, eu já entendi isso, nós já falamos disso aqui. Olha, Anderson, eu vi muito disso daqui na sua aula que você me mandou. Por quê? Por quê? E aí eu vou voltar para o texto rapidinho, não sair dele, mas eu vou voltar para ele assim, porque a gente busca uma prontidão para aprender. Esta prontidão, ela não nasce, ela é criada. Esta prontidão, ela não nasce, nós criamos. Nós estruturamos com os nossos estudantes. Nós fazemos com eles. Adultos tornam-se prontos para aprender alguma coisa quando experimentam a necessidade de aprendê-la. Eles veem que eles precisam aprender aquilo por algum motivo, a fim de lidar melhor com tarefas da vida real. A prontidão para aprender, ela não existe, eu crio, eu quero ensinar português, matemática, história, geografia, o que for, eu preciso olhar para a vida real, eu preciso ver a aplicação disso na vida real. Em alguma aula aí atrás, eu falei contigo, né? Ensinaria algumas coisas de matemática fácil, soltando pipa com os meninos. Porque a partir daquilo, eu poderia falar de muitas e muitas coisas de matemática, só para dar um exemplo. Não estou falando que aqui com adultos você vai soltar pipa, né? Eu estou falando que com adultos é outra dinâmica, que o pipa para o menino, ele tem toda uma função. Para adulto, ele tem outra função.
Para adulto é outra coisa. Mas então eu falaria quais são os olhares desses jovens e adultos sobre o mundo. Sobre o mundo. Sobre o mundo. Aqui embaixo, em negrito, eu destaquei essa passagem assim, escrito lá nesse material, né? Para um estudante, há diferença entre estudar, por exemplo, o processo de divisão celular em seus processos e estudá-lo para rever suas posições sobre o início da vida, sobre gravidez precoce, sobre questões polêmicas como o aborto. A aprendizagem do adulto se centra na vida. Se centra na vida. É criar um conjunto cultural ampliado e mais rico aos estudantes. É diminuir a distância entre o que a escola pode ensinar, o que os estudantes esperam aprender e o mundo, os dois olhando o mundo e confluindo com o mundo. É contextualizar o que é de hoje sob um olhar interdisciplinar. Tudo contextualizado e tudo olhado a partir do olhar das múltiplas disciplinas. Ampliar a autoestima e a valorização como cidadãos adultos que são. E evitar a exclusão social e cultural, evitando também o insucesso, né? A vontade que eles queiram de estar, de ficar, de continuar na escola. Então, os estudantes devem partir de EJA, de uma orientação da aprendizagem centrada nas experiências de vida, a partir de exemplos reais, debate em grupo, discussões. O ponto de partida é sempre o fazer, é a experiência que facilita o diálogo, e eles devem estar motivados a aprender. Então, nós ensinamos por modos, por unidades, por etapas, num passo a passo, com ganchos, conectando coisas, sequência didática, como diz a matriz do currículo paulista e da BNCC, sequência didática. Olha, mas olha também lá embaixo, jovens e adultos necessitam de cuidado, de afeto, de atenção, exige um planejamento flexível, exige um olhar todo dia. Nós vimos na última aula sobre um exemplo dos indicadores de qualidade na educação e perguntava: essa escola é legal, essa escola é boa, essa escola é feliz? Felicidade importa. E na parte final do material, vai falar, né, sobre dificuldades, vai voltar nesses mesmos pontos para falar de dificuldades, vai voltar na história de EJA como um lugar, como se fosse um lugar descomprometido com o social. Essa discussão vai fazer aqui. EJA, que não pode se conectar a uma educação tradicional, a educação tradicional não cabe, outras práticas precisam ser tratadas pelo professor, outras práticas sociais, outras partes conectadas ao mundo, contextualizadas, ligadas à realidade. Repete a história da andragogia, da conexão de novas estratégias, de uma olha aqui, relação dialógica e cultural. Repete os itens anteriores para falar: olha, o que não é isso, não serve. Eu começo dos conhecimentos prévios dos estudantes, eu crio momentos, lá em cima, isso é diferente, né? Negociação, eu negocio o processo de ensino-aprendizagem, o que eles querem aprender, o que eu quero ensinar, como é que eu crio conexões entre os dois processos. E aqui fala, mais uma vez, só que aqui de outro jeito, né? Aprendizagem construtivista. O que é aprendizagem construtivista associada à abordagem cognitivista? É o olhar piagetiano. É o olhar piagetiano. Mas há uma diferença. Há uma diferença. A diferença é que nós olhamos todos os aspectos de ensinar adulto
nesta aprendizagem construtivista associada à abordagem cognitivista. Este olhar globalizante é para ensinar adultos, para que os adultos possam dialogar sobre como aprender, sobre como resolver atividades, sobre como resolver problemas, sobre como eles precisam dialogar sobre os processos que estão realizando, sobre como, o que é errar é tentativa de acerto. O professor, olha aqui no final, o papel do professor, além de provocador cognitivo, olha, professor, provocador cognitivo, ele provoca o pensar. É reduzir a confusão, é reduzir os conflitos, é usar explicações e recursos que favoreçam a construção coletiva dos conhecimentos, é criar oportunidades de ação para que os conhecimentos sejam construídos, é fazer junto. Isso exige tempo, requer explorar, inventar, não é fácil, não é com cópia. É a partir dos saberes desses jovens e adultos e de questionamentos que eu vou fazendo. Então, é entender que esses jovens e adultos já tiveram perdas na vida, já tiveram problemas com seus estilos de vida, já tiveram várias variáveis que atrapalharam seus estudos. Como é que nós entendemos quem são essas pessoas? Como é que nós entendemos que esta escola hoje precisa ser diferente daquela escola do passado? E por isso que ele vai falar contra uma visão tradicional. Então, o trabalho pedagógico, 2.2, trabalho pedagógico precisa se amparar. Aqui fala em rico material didático, em aulas bem planejadas, mas que sejam conectadas à cultura e à experiência dos estudantes. Seja toda conectada à cultura e à experiência do fazer, de experiência feito dos estudantes, olhar sua vida profissional, olhar os saberes que eles têm da vida, dos erros e acertos que cometeram na vida, na composição que eles tiveram das suas famílias, no que eles querem ganhar agora, né, de novidade no mercado de trabalho, de galgar um novo espaço, de melhorar o seu currículo, de melhorar a sua vida, de conservar em autoestima, reitero, domingo, sua autoestima, seu autoconceito deve estar no ponto máximo. Você estudou, você veio até aqui, você veio comigo até aqui. Domingo é ter tranquilidade. É ter tranquilidade. Isso é o ponto central. É ter autoestima. Você é um bom professor, uma boa professora. Entendeu, ganhou agora, transformou agora a habilidade em competência, está estudando todo dia um pouco. Isso não é pouco, isso é muito. E agora, você mesmo como professor, veja aqui em negrito e marcado, grifado. Hoje, lá na sua escola, de algum jeito, a proposta da escola, a partir do seu trabalho, começa a estabelecer vínculos entre a realidade vivida e os significados que neste caso aqui adultos, os significados que são apresentados a partir do que você apresenta, a partir da sua aula, a partir da sua discussão, a partir da sua problematização. Então, eles começam a deixar de acreditar em coisas que não fazem sentido para acreditar em coisas que têm agora fundamento, cientificamente estruturadas. Então, o professor é aquele que desequilibra. O professor é aquele que desequilibra quando gera um desafio, quando gera uma situação problema, quando negocia, quando ele faz com que o estudante pense que ele não está, vou falar como Paulo Freire, né? Ele não pode estar demasiadamente certo de qualquer ideia. Ele sempre tem que
estar se modificando. Isto é um desequilíbrio. Se eu sei tudo, nada mais entra no copo, né? Se um copo está cheio, nada mais entra no copo. Agora, se o copo se desequilibra e derruba um pouco de água, o volume de água cai, outra água, outro tipo de saber entra no lugar. O desequilíbrio faz com que aquele saber saia para entrar um outro novo, melhor, fértil, heterogêneo. O plano de aula deve contar com a participação dos jovens sobre o que eles desejam, querem. Não é tudo, mas eles precisam dizer algumas coisas para você direcionar o trabalho, direcionar o que você quer ensinar. E aqui no finalzinho do material fala de estratégia de aprendizagem. Então, nós queremos, isso não é rápido, não é fácil, não é tranquilo. O questionamento imediato, desculpa, o questionamento é imediato. A realidade precisa ser tratada e discutida. Então, jovens e adultos que começam a questionar, isso não é rápido, mas quando eles entram neste processo, questionam muito. Questionam sempre. Questionam tudo. Isto é sensacional. O ser humano é o ser do questionamento. Ele nunca vai achar que o copo está cheio. O ser humano sempre é possível melhorar algum processo. Nas minhas aulas, bobamente, eu tento dizer assim, né? Lá há 5.000 anos inventaram o leque. Depois de tantos mil anos, inventaram um ventilador, né? Porque aí precisava da energia elétrica. Inventaram um abano, mas depois de inventar, mas era tudo manual, né? Depois, com a energia elétrica, o ventilador. Parou no ventilador? Não. Aí você tem ventiladores mais potentes, com menos barulho. E hoje também tem ar-condicionado que polui menos. Quem inventou o ar-condicionado também já faz um tempo, mas o ar-condicionado detonava a natureza. Hoje ele continua detonando, mas ele detona menos. O questionamento do ser humano, ele é sempre, e precisa ser sempre. A escola não é a escola da resposta. A escola é o lugar da pergunta. A escola é o lugar da pergunta. Não é da pergunta feita pelo professor. Porque se só o professor faz perguntas, é escolinha do professor Raimundo. É a escola onde o estudante está tão conectado, de alguma forma, que ele é quem faz perguntas. Paulo Freire, no seu livro, agora Pedagogia do Oprimido, chamou-nos a atenção que a adoção de estratégias que privilegiam a educação no sentido bancária pode ser sintetizada como um ato de depositar, de transferir valores, de transferir conhecimentos. Não é o melhor caminho a ser seguido. O que é a educação bancária? A educação bancária, para Paulo Freire, é criticar a educação do passado. A educação bancária é a educação do passado. A educação bancária é a educação tradicional. O que acontece na educação bancária? O professor é como se o professor fosse depositando na cabeça do estudante um conhecimento. E depois, na prova, o estudante tem que devolver aquele mesmo conhecimento que o professor colocou na cabeça dele. Então, Paulo Freire está criticando esta educação no sentido bancário, a educação bancária. Professor, Paulo Freire vai discutir assim, né? Ninguém educa ninguém. Nós nos educamos em comunhão, ninguém ensina nada a ninguém, nós nos educamos em comunhão, aprendemos uns com os outros, na relação com o outro, na relação com os outros, na relação cotidiana.
Portanto, não privilegiamos estratégias tradicionais. Privilegiamos uma pedagogia que busca autonomia, uma pedagogia da autonomia, onde nós, professores, negociamos, planejamos junto, exibimos onde desejamos chegar os objetivos, conectamos o que ensinamos com o mundo real, com o contexto real. Então é isso, tudo isso, né? Então, trabalhamos competências e habilidades alicerçados, então, em processos que teoria conectada à prática, trabalho com pares, trabalho com outros professores, trabalho com grupo, trabalho de maneira interdisciplinar, converso com outros professores, tenho atitudes junto com outros professores e não sozinho, o que não é fácil, mas é necessário. E eu faço com que os meus estudantes sintam-se com compromisso comigo. Eu falo para eles, como professor, estude meia hora por dia. Eles estudam. Não por mim, mas por si mesmos. Eu falo, anote suas palavras-chave. Eles anotam não para mim, mas para si mesmos e depois, como nós fizemos no grupo. Podemos compartilhar e olhar as dos colegas. Porque se nós, ao olharmos as dos colegas, nós podemos compreender. Amanhã.